O lateral esquerdo novo para essa metade da temporada, né, que ainda nos resta, já chegou. Mas eu quero saber também quais são as outras posições que o Cruzeiro está mapeando aí para buscar reforços no mercado. Quem nos conta é o repórter Emerson Pansieri. Bom dia, Pansi. Bom dia para você, Nath. Para quem acompanha o tiro de meta da Itatiaia, o Cruzeiro segue no mercado à procura de primeiro volante e de atacante. O nome do Gabriel Peck para o ataque não decolou. É uma posição que o Cruzeiro busca jogador, atacante beirada, mas a situação com o Peck está parada. Jogador que pertence ao Los Angeles Galaxy. E aí outros nomes sempre são oferecidos ao Cruzeiro. Tem que ver a perspectiva também do mercado do Cruzeiro, departamento esse que fica atento a oportunidades e sempre tem esse contato direto com o técnico Arthur Jorge, passando também pelo aval do Pedro Lourenço, do Pedro Júnior e do Joaquim Pinto nesse trabalho com o Bruno Spindel. O primeiro volante também é uma ideia para o Cruzeiro nesta temporada. O time sabe que só tem hoje o Lucas Homero e, por exemplo, na Copa Libertadores da América, vai fazer falta para o primeiro duelo contra o time rubro-negro, contra o Flamengo, esse jogo das oitavas de final da Copa Libertadores. Argentino Santiago Sousa continua no radar. Outros nomes foram oferecidos, mas esse ainda é um jogador que interessa à diretoria do Cruzeiro. O Cruzeiro também vê a movimentação de atletas que podem deixar o time. Chico da Costa, Wanderson, Japa, é a movimentação que vai acontecendo também nos bastidores do Cruzeiro. Já o Atlético quer comprar o meio atacante Ian Lucas. 23 anos de idade, jogador formado no Cruzeiro e emprestado ao time de São João del Rei. São 5 gols e 3 assistências sob o comando do Atlético e desde a chegada do Alex, números ainda mais interessantes. Você sabe, o Alex, ex-meia do Cruzeiro, é o técnico do Atlético. Dessa turma, Vini, citada pelo Pansieri, Chico da Costa, o próprio Wanderson, não dá mais? O Wanderson ainda dá, o Chico não? O Chico da Costa, se sair, não vai deixar saudade nenhuma. Até porque jogou muito pouco, acho que não acrescenta no estilo que gosta do Arthur Jorge. O Wanderson foi importante, é inegável que ele foi importante em um período da temporada passada, mas o Cruzeiro tá precisando subir o nível, e subiu nessa temporada. E aí, pensando em competições mais importantes, como é a Libertadores que o Cruzeiro está disputando, o Wanderson perde espaço. É um jogador que cumpre função tática importante, mas a gente espera sempre de um ponta qualidade para driblar, para fazer gols, dar assistências, e nesse aspecto ele fica devendo, então é normal nesse período, nessa janela, fazer aquela oxigenada também no elenco. E segundo o Samuel, agora há pouco nas quentes, tem um detalhe importante que apuramos, Central da Toca, Sabuca TV, trouxemos que a negociação ficou bem encaminhada. A informação que temos nessa sexta é que esse valor alcançado pelo Como desses 15 milhões de euros se encaixa dentro do que o Cruzeiro quer por 80%. O que falta? E aí, como se vai acertar aí com o Kaique e, além disso, se acertar sobre esses 20% que o jogador tem do próprio percentual. Então, o Cruzeiro entende que 15 milhões de euros são pelos 80%. Aí o Cruzeiro não terá mais percentual. E os 20%, o Como negocia direto com o jogador. Se o clube se acertar com o Kaique, na questão salarial e o percentual, a venda será confirmada. Então, tem essa fatia do Cruzeiro com os 80%, o jogador com 20%, e essa negociação global de 15 milhões de euros seriam, então, apenas para os direitos do Cruzeiro. Menos mal que seja assim, entendendo que a gente já falava do quão valioso o próprio Kaique é e como a gente espera dessa negociação seja mais rentável possível. Então, que desse valor que a gente está apurando, que o Samuel trouxe, o Central da Toca, que esse valor, pelo menos, seja global ali do Cruzeiro. E a negociação com o jogador, é claro que ela vai ter bem mais situações para você incrementar, né? Tem questão de bônus, salários e algumas luvas. Você pode ter um prazo maior, eu imagino, porque você vai ter um jogador ali firmado com você no contrato, então fica mais fácil negociar. Não sou jogador, nunca fiz um negócio desse valor, mas imagino assim, viu? Eu imagino exatamente dessa maneira também, Léo, que sempre o momento
mais difícil, eu não me recordo de alguma operação que passou pelo trato dos clubes, mas acabou caindo por conta do clube não conseguir acertar-se com o atleta. Não, geralmente as negociações elas caem porque os clubes não chegam num acordo do valor entre eles, né? É por isso que eu acho bem difícil a coisa acabar não acontecendo entre o Kaique e o Como, porque Como e Cruzeiro já estão acertados, né? Dentro da situação que foi criada. Acho que fica mais difícil para o Cruzeiro pensar num percentual futuro, né? Porque teria que, neste momento que o Como negocia os 20% do atleta, o Cruzeiro teria que tentar entrar e negociar, quem sabe, 10% dos 20% com o atleta, 5%, enfim. Acho que fica um cenário mais difícil para o Cruzeiro, mas já é uma venda realmente boa, dos 80% por esse valor. É uma venda importante, uma venda significativa do Cruzeiro, dentro de um cenário de reconstrução no mercado da marca Cruzeiro, e aí colocando todas as outras vendas e mais essa bastante significativa, Léo. Então, acho que o que ajudou muito o Cruzeiro também a ficar numa situação de não corda no pescoço, né? Apesar dessa corda estar no pescoço ali, mas não muito apertada, pela questão de que se não vende nessa janela, na próxima, por coisas que a gente já debateu aqui por semanas, né? A próxima janela, a Europa não é tão forte assim, mas a questão do Cruzeiro ter conseguido contratar um lateral com a experiência, com a capacidade que tem o Rojas de ser titular, ajudou o Cruzeiro a ficar numa situação menos desconfortável com relação ao mercado. O Cruzeiro pôde ouvir cada detalhe, cada situação, e parece-me que caminha, né, para repito, não me recordo de clubes chegarem a um acordo e agora o clube da Itália, no caso, não conseguir se acertar com o Kaique. Imagino que seja a parte menos complicada de uma operação envolvendo transferências de atletas, Léo. A partir da outra segunda, tem a retomada dos trabalhos na Toca da Raposa 2 e aí um mês de preparação até a retomada do futebol brasileiro. O Cruzeiro que tem o acerto aí com o Gabriel Rojas, esse é cara nova no dia 22 na Toca da Raposa 2, veio a Belo Horizonte, fez tudo o que tinha que fazer, retornou à Argentina no dia 22. Estará na Toca da Raposa 2 e aí o Cruzeiro trabalhando para destravar ou para tentar acelerar a negociação com Gabriel Peck. Essa história vem rendendo já há alguns dias. Cruzeiro aí disputando com o Bahia a contratação do Gabriel Peck do Los Angeles Galaxy. E é uma semana que podemos ter novidade quanto ao futuro de Kaique. A gente trouxe na semana passada uma venda encaminhada da parte do Cruzeiro, recebendo 15 milhões de euros, um valor fixo mais variável, mais bônus, por 80%. Então o Cruzeiro, com o Como, ele chegou ali num denominador comum, valor pelos 80%. Só que tem uma parte importante da história que é a do jogador, e essa parte ainda não está definida. Então o Como vem conversando aí com o staff do Kaique, mas ainda o martelo não foi batido na questão salarial e na questão dos 20% dos direitos econômicos que o jogador tem. Essa história vem rendendo já nos últimos dias e a tendência é de render também ao longo desta semana. Lembrando que o Kaique tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2027 e, portanto, o Cruzeiro aí trabalha numa venda nesta janela para não ter aí um caminho, vamos dizer, de talvez mais dificuldade junto ao staff do atleta para partir para uma renovação contratual. De qualquer forma, seguimos aguardando e apurando o desfecho dessa história. O Ian Lucas, que nesse momento defende as cores do Atlético no Campeonato Brasileiro da Série B, ele que é cria da base do Cruzeiro, foi contratado ali para a base do Cruzeiro, né? Quando vem da Ferroviária, né? E chegou a ser um pupilo do Pesolano, né? O Pesolano parecia gostar ali do Ian Lucas, do futebol desse meio-campista até então. Mas nessa temporada, nesse ano, números aí do Ian Lucas, 20 partidas disputadas, com
mais de 1.400 minutos em campo e apresentando ali uma consistência tática no time agora do Alex, no Atlético, time lá de São João del Rei. Ele tem se destacado pela eficiência ofensiva no ano, já balançou as redes 5 vezes e distribuiu 3 assistências. Um número pode ser expressivo aí para o Ian Lucas, pelo menos nessa sua contribuição. Avaliado em 500 mil euros pelo Transfer Market, tem contrato vigente com o Cruzeiro até final do ano que vem, até o fim de 2027, e por conta do bom desempenho agora no Atlético, o esquadrão lá de São João del Rei já está avaliando essa possibilidade de exercer a compra em definitivo do Ian. Tem alguma sugestão de um melhor negócio para esse caso? Vender em definitivo, dividir aí os direitos, tentar lucrar em uma próxima venda? Eu acho que seria uma venda deixando um percentual importante aí, Léo, no Ian Lucas, pelo menos 15%, vai. Não sei se o Atlético estaria disposto a aceitar, né, esse tipo de negócio proposto pelo Cruzeiro. Até tem uma parte da torcida, volta, como ele está jogando lá na frente, né, melhor que o Chico da Costa. Será que esse jogador teria oportunidade? Será que isso está sendo trabalhado internamente no Cruzeiro? Eu não creio, viu, Léo, Rafa e todos que estão conosco. Eu não creio que isso está sendo trabalhado dentro do Cruzeiro. Mas se chegarem à conclusão de que isso deve ser feito, ok. Mas eu acho que seria um movimento que atrapalharia até a própria dinâmica do atleta nesse momento. Porque ele teria muito menos oportunidades, talvez aqui fosse encaixado. Eu sei que e quando eu digo isso, pessoal, para não causar uma interpretação dúbia, é porque o atleta se desenvolver neste momento é bom para o Cruzeiro, tá? Porque esse aí é um ativo do Cruzeiro que tá assim, ó, o Cruzeiro tá joga para lá, joga para cá, joga para lá, joga para cá, e ele começou a se destacar. Não creio que a comissão técnica atual queira aproveitar este momento do atleta e pensar em uma nova oportunidade para ele aqui dentro do elenco do Cruzeiro. Sei que boa parte da torcida fala, pô, o gol que ele fez, o Chico da Costa não faz. Sei de todas essas reivindicações do torcedor cruzeirense, mas elas são muito mais voltadas no calor de uma insatisfação que é justa, né, com o Chico da Costa inoperante, com o Neisa, que é jovem, está em desenvolvimento e vai perder oportunidades de gols como a gente tem visto perder. Eu entendo, de fato eu entendo o torcedor, quem tem esse tipo de olhar, mas eu acho que o clube não vai ter esse olhar e atrapalharia, né? O jogador correria o risco de entrar naquela estaca zero de produtividade para ele e para o Cruzeiro, né? Então, Léo, para mim o cenário mais interessante para o Ian Lucas seria o Cruzeiro conseguindo uma negociação, deixando um percentual importante, diante do que me parece ser o caminho técnico e as visões até do Arthur Jorge para esse jogador e para o perfil do elenco cruzeirense. Não acho que o Arthur Jorge pode estar acompanhando. Se chegar ao ponto de falar o Cruzeiro solicitou o retorno do Ian Lucas, é porque o Arthur Jorge realmente viu assim, não, cara, precisamos desse cara aqui agora, né? Enfim, então acho que realmente seria o caminho de uma venda com um percentual colocado ali importante para o Cruzeiro no futuro. Fala pessoal, fechamos aqui mais um vídeo do canal, muito obrigado aí a sua companhia, peço o like de vocês para dar aquela força pro canal, tá bom? Para quem tá chegando, deixa o meu convite, se inscreva, ativa o sininho de notificação para tu não perder nada e também peço vocês aí o like, tá bom? Já pega o embalo, deixa o like aí que é muito importante pro canal, tá bom? Fique à vontade, tá bom? Convido vocês aí a estarem olhando o canal, para quem tá conhecendo e vendo que nesse canal só tem notícia do Cruzeiro, então, você que é cruzeirense, vem fazer parte do time aqui no canal do Cruzeiro, mais lindo do mundo, tá? Todos os dias tem notícia de domingo a domingo, então não perca tempo, tá? E já se inscreva. Fique à vontade aí para estar deixando a sua opinião em relação ao que foi falado aí no vídeo, que você concorda e não concorda, o que é uma boa, o que não é, se o Cruzeiro tá certo ou não no mercado, enfim, deixa aí a sua opinião, é muito importante pra gente, também ajuda demais o canal, tá? Compartilhe o vídeo com os amigos, também ajuda demais o canal. A gente conta com vocês e também, claro, a gente agradece a preferência que vocês estão dando aqui ao canal de estar aqui conosco, tá bom? Então, fiquem à vontade, muito obrigado mais uma vez, tamo junto. Qualquer novidade a gente volta e atualiza aqui o canal para vocês, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!